Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer imenso estar aqui participando com vocês. Já há muito tempo eu desejava estar aqui para conhecer essa casa, essa comunidade espírita. Então é um prazer grandioso estar participando desse momento. O mundo tem fome de Deus. Nós temos saudade de Jesus. Então, em momentos como esse, nós temos nós em espírito abastecidos com uma energia que vem do mais alto. É o amor que provém do nosso Pai Celestial e que nos envolve a toda hora. Aproveitemos bem os momentos que passamos em locais como esse. Façamos um esforço para desligar o nosso pensamento com tudo aquilo que ficou lá fora, para aproveitar a presença de espíritos superiores a nós, que nos amam profundamente e que aqui estão sussurrando em nossos ouvidos. Não desista, persevere, vá adiante. Deus é amor. Eles que cuidam de nós, como nos ensina o capítulo 28, item 12 de Evangelho segundo o Espiritismo, quando o professor Allan Kardec fala da prece aos espíritos bondosos e ao anjo da guarda, no prefácio ele diz que além do anjo guardião, temos espíritos protetores, não tão evoluídos como o anjo, mas que cuidam de nós com desvelado carinho. Não perguntam se merecemos ou não ajuda. Simplesmente nos ajudam. São aqueles que não largam a nossa mão por nada. Estão sempre prontos a nos ajudar. Nunca estamos sozinhos. Temos esses espíritos abençoados que estão sempre junto a nós, representando a misericórdia divina em nossa caminhada. Os bons espíritos sabem a grande luta que é a vida na Terra, mas sabem também que os compromissos que nós assumimos não foram em vão. Deus não dá fardo mais pesado que a gente possa carregar. Todos os compromissos espirituais que assumimos antes de voltar à Terra, pela bênção da reencarnação, todos somos capazes de cumprir. Utilizando bem o livre-arbítrio, fazendo as boas escolhas, renunciando aquilo que não tem valor, para dar valor às coisas do céu, dar verdadeiramente a Deus aquilo que é de Deus, nós estamos no caminho certo. Com o amparo da espiritualidade amiga, vamos deixar a Terra na hora certa e com a tarefa cumprida, desde que utilizemos bem a nossa vontade. A vontade, quando bem utilizada, faz milagres. Nós é que temos que fazer as escolhas certas. Não foi o acaso que te trouxe essa noite aqui. Não foi uma vontade de sair de casa. Não. Foi o seu bom anjo que disse em seu ouvido: vamos à casa de Deus. E nós estamos aqui para sermos abençoados, não só essa noite, mas em todas as vezes que aqui viemos ou em outras casas religiosas, onde sinceramente se fala de Deus, de Jesus, são pontos de luz, de socorro. A casa espírita funciona assim. E só conhecendo a lei natural da reencarnação é que nós vamos entender o tema do mês espírita, a família, o mundo e eu. A família, quem ela é? É formada por quem? Nós sabemos que pela lei dos homens, pelo costume dos homens, existem ex-sogras, ex-cunhados, mas não existe ex-pai,
não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Todos temos um laço que nos ligam. E Deus é tão bom e a sua misericórdia é tão infinita que nós temos a bênção do esquecimento do passado, para não lembrar os erros que cometemos no passado com as pessoas que comungam conosco a vereda familiar. Não é fácil, mas também não é difícil. Temos que aprender a conjugar alguns verbos tão difíceis, não de serem conjugados, de serem pronunciados por nós, como relevar, transitivo e indireto. Tem que ter um acompanhamento. Eu relevo o quê? Compreender, renunciar, perdoar, conviver. E a convivência diária é que é o grande desafio. Porque, no fundo, dentro de cada um de nós ainda existe o homem velho, o homem como gênero, filho de Deus. Ele representa tudo aquilo que nos afasta ainda da luz divina. E esse homem velho quer que nos casemos com o espelho. Nos casemos com o espelho porque a gente quer uma pessoa exatamente igual a nós. E quando dá algum problema no lar, existem sempre aquelas considerações que costumam vir no singular. Olha o que o seu filho fez. Não é mais nosso filho. Fez errado, é seu filho. Quando fez certo, o nosso filho está bem. Deu errado, olha o que ele está fazendo. Você não soube educar. Na verdade, processo educacional tem os dois, é pai e mãe. Apesar de muitas vezes o pai falar, eu sou mantenedor, pago as contas, e você fica com a tarefa educacional. Não. O exemplo do pai é levado em conta. A nossa casa espírita está situada numa área paupérrima. Criaturas que vivem abaixo da linha da miséria. As famílias são constituídas por pai. Sabe o que é pai? É a mãe que é pai. Porque o pai fez o filho e fugiu, subiu. Então, são mães de 5, 6, 7 filhos. Não tem pai. 10% tem pai. Então, a luta é grandiosa para que elas possam criar aquelas crianças. Como a nossa instituição é uma instituição assistencial espírita, nós ficamos com as crianças no contraturno escolar. Quando estudam de tarde, ficam de manhã conosco, tomam café e almoçam. Quando estudam de manhã, almoçam, ficam para as atividades da tarde e fazem o lanche da tarde, que muitas vezes é tal qual um jantar. Levam comida para casa porque não tem. Tomam banho na instituição porque não tem água em casa. É uma miséria que há 26 anos, visitando esse estado, por todas as regiões do estado, eu nunca vi igual. Nem naquelas comunidades bem humildes ao redor de Porto Alegre, das grandes cidades, eu não vi. Miséria tal qual a que nós temos lá no município de São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado do Rio, 1.100.000 habitantes. Para retirar as famílias do estado de miserabilidade, nós oferecemos às mães, que são pais também, cursos de formação profissional, costura industrial ou cozinha industrial. Porque tudo quanto é lugar, e aqui também deve ter,
self-service, né? E aonde as pessoas podem entrar e a cozinheira tem que estar 11 horas por no mínimo 15, 16 opções prontas. Nós as ensinamos. E elas vão e conseguem, ficam uma semana fazendo um teste e conseguem um emprego. Elas querem trabalhar, não querem viver de rancho, de cesta básica. Querem do seu suor botar comida em casa. E nesse trabalho grandioso temos muitas histórias para contar do convívio familiar e de que só a chave da reencarnação que nós estudamos na doutrina espírita é que pode explicar muitos e muitos desafios que aquelas famílias enfrentam. Através do processo reencarnatório, recebemos em nossos braços criaturas com as quais tivemos dificuldades, desacertos em vidas anteriores. Mas, através, repito, da bênção do esquecimento do passado, não nos lembramos de quem se trata. Mas têm alguns relances, algumas memórias espontâneas, em especial as crianças até 7 anos de idade, por não ter ainda completado o ciclo reencarnatório, têm um acesso fácil às memórias espontâneas de outras existências. Como nós vamos ficar até 00:30 hoje, combinei que vou contar 325 casos. Porque não adianta falar a teoria, tem que falar da prática. O aluno aprende com a prática, né? Então é na prática que vocês vão aprender desses assuntos para entenderem o que é um desafio chamado família. E muitas vezes o jovenzinho fala assim: não pedi para nascer essa família. Aí você, como pai, como mãe, pode dizer assim: você tem toda a razão. Ah, é? Você não pediu, você implorou. Você andou de joelhos atrás do engenheiro da reencarnação, implorando uma oportunidade reencarnatória. Implorou. E agora chega aqui, imerso em um corpo de carne, se acha, aí eu vou usar uma expressão de lá, do Rio de Janeiro, mas que você vai entender, o rei da cocada preta. O tal, né? Se acha o tal. Quando, na verdade, na lei mosaica consta: honrai pai e mãe. Nunca se teve tantas dificuldades na Terra como agora, quando, às vezes, a criança é pequenina, ela não respeita, não aceita a autoridade natural do pai e da mãe. E que muitas vezes coloca na escola a responsabilidade que cabe a ela, a ele. A escola ensina, pai e a mãe educam. Nunca transfira a responsabilidade. Cabe ao pai e à mãe educar, principalmente pelos exemplos. E não só falar. Tem que exemplificar. E aí eles vão aprendendo. Costumo ir em alguns horários na casa assistencial espírita. Temos 120 crianças lá e nós atendemos as famílias. As famílias são inscritas, visitadas, cadastradas. E tem um plano de 5 anos para aceitarem a nossa proposta para uma inclusão social. Aprendendo a trabalhar, consegue-se um emprego e dali se tem uma inclusão, recebe salário e já pode, não precisa mais deixar as crianças ali. E em alguns dias eu vou ao final do expediente. O horário que as crianças vão embora é 4 horas. Às vezes fica um ou outro por causa da mãe que atrasou, o responsável que não chegou. E tinha um menino. A minha mulher, que administra a instituição, conhece todos pelo nome. Eu conheço alguns pelo nome. A maioria conheço pelo olhar. Alguns
sorriem com os olhos. Outros, pelo olhar, contam histórias tristes. Então o menino de cabelo preto e olhar triste estava esperando a mãe chegar. E eu no portão, vigiando. Lá é muito comum bicicleta. E nada dela chegar. Meu filho, cadê a sua mãe? Não sei. Ela não virá? Não sei. E aí ela chegou, 4h30, meia hora depois. E eu falei, o que foi que houve? Tem que ter respeito à disciplina. Na verdade, eu não queria nem vir. Mas por quê? Eu não queria que essa coisa voltasse para casa. O menino ouviu. Mas por que você está se referindo a ele assim? Porque essa coisa aí foi responsável pelo meu marido ter ido embora. Mas como assim? Ele toda noite, apesar de estar com 6 aninhos, vai dormir entre eu e o meu marido. E o meu marido não aceitou aquilo e foi embora. E agora eu tenho que trabalhar muito mais para sustentá-lo. É seu único filho? É. E os outros eu dei. Então, 4 ela deu, só ficou com esse. Muito bem, e você chama ele de quê? É uma coisa. Não é. É seu filho. E tem uma história bonita com você. Não tem, não. Ele me atrapalha em tudo? Não. Ele é uma pessoa muito cara a sua vida. Lembre-se de que ele foi um parto fácil e os outros foi muito difícil. É, eu já contei isso para sua mulher. E ela me falou. E ele, quando nasceu, você chorou de alegria? Foi. Ah, mas agora não é mais o mesmo. E por que não? Porque me atrapalha. E ele de cabeça baixa, lágrimas rolando. Eu falei assim, olha, venha aos sábados pela manhã. Venha ouvir falar de Jesus. Jesus é tudo para nós. Parafraseando, é um norte em nossas vidas. Mas é. Na nossa bússola interna, toda bússola aponta para o norte. Jesus é para onde nós temos que estar apontado. É tudo para nós. Ela, sem religião nenhuma, começou a levar o menino para a reunião pública e depois para a evangelização. Não tinha religião nenhuma, apesar de 80% serem protestantes. Aceitam a nossa religião, atendemos as famílias, não obrigamos ninguém a ser espírita. Porque o espírita não obriga, não condiciona a cesta básica a tomar o passe, não. Todo mundo tem que ser ajudado. E depois de 4 semanas, ela, com muita vergonha, disse assim, seu Hélio, eu posso falar com o senhor? Claro, eu sonhei com ele. Com seu filho? É. E o que foi que você sonhou? Sonhei que ele me tirava de uma prisão. Eu ia ser morta. E ele gritou, ela não. Ela não pode morrer. Ele era uma autoridade, não sei. Ele era um moço bonito. Ele me salvou. A partir desse sonho, eu comecei a entender diferente. E hoje eu lhe digo, é meu filho. Que bom. Graças a Deus a senhora acordou a tempo. Porque o menino estava sofrendo muito. Ele vai ser aquele companheiro que vai estar ao seu lado durante toda a sua existência. 10 anos se passaram. O menino fez, já com 14 anos, fez uma prova para, eu não sei se é aprendiz da Marinha, alguma coisa. Passou. E voltou para o seio militar. E ela disse que ele era uma autoridade. E está passando
todas as matérias com a nota máxima. E chega em casa e abraça a mãe e diz: nunca vou te deixar. Ninguém é mãe de ninguém por acaso. Ninguém é filho de ninguém por acaso. Era uma noite fria de julho, não igual o frio daqui. Dá um desconto assim, né? O nosso frio lá, quando chega a 12 graus, as pessoas andam na rua enroladas no edredom. Porque 12 graus para nós é um escândalo. E a minha irmã, que é assistente social, me trouxe um fato, um pedido de uma das... Ela trabalha em comunidade, na cidade do Rio de Janeiro, e atendeu uma moça que disse assim: eu tenho 8 filhos. Estou grávida de 8 meses do 9º filho. Não tenho nenhum marido comigo. Crio sozinha. E esse eu não tenho condições. Eu quero dar. E a minha irmã, sabendo que eu tenho 2 filhos adotados, perguntou a mim: conhece alguém que queira? Na verdade, tem muita gente na fila da adoção, né? Muita gente. Na hora eu não lembrei, mas como nós acreditamos na intervenção dos espíritos em nossas vidas, e o benfeitor de nossa casa chama-se Batuíra, depois fica como dever de casa, você vai no fofoqueiro do Google, coloca quem é Batuíra, e você vai ver que foi um líder do movimento espírita de São Paulo e do país, médium de cura, orador, fundador de casas assistenciais, fundador de casas espíritas. Eu falei assim: Batuíra, eu converso com ele. Ah, você conversa com o espírito? Ué, é gente igual a gente. Só não está no corpo de carne. E quem administra é ele. Eu só estou ali para assinar papel. É ele que resolve tudo. Batuíra, tem essa criança, não sei se é menino ou menina, um reencarnante, um espírito voltando à Terra, e a mãe quer dar. Vamos arrumar um lar para essa criança? Isso foi numa terça-feira. Batuíra é muito rápido. Muito rápido. Quarta-feira, eu sempre chego antes do horário da reunião pública. A minha mulher me chamou e falou assim: um casal de vizinhos aqui quer falar com você. Vizinhos que moraram há pouco tempo, chegaram recentemente no bairro. Era um casal, já de uma idade que, de forma natural, não podiam ser pais. Ou até com uma dificuldade poderia, mas de ordinário não. E ela falou assim: doutor Hélio, nós sabemos que o senhor é advogado e trabalha com adoção. Nós já fizemos a nossa habilitação para adoção. Mas nós estamos numa fila que a gente quer um menino recém-nascido. E criança recém-nascida está difícil aqui. Por quê? O Conselho Nacional de Justiça fez uma grande escuta, uma pesquisa no país inteiro, e descobriu que o perfil da criança que o brasileiro quer adotar é menina, branca e até 2 anos. Então, o que foge disso, o brasileiro não adota. Passou de 6 anos, o brasileiro não adota. Vai para a adoção internacional. Criança que nasce com alguma dificuldade, o brasileiro não adota. Criança cega, criança sem braço, sem perna, o brasileiro não quer. É o que prova a pesquisa. E aí, eles perguntaram para mim, no dia seguinte: menino recém-nascido, se vocês estão com a papelada em dia? Estamos. Ela me mostrou a cópia do documento provando que eles já estavam habilitados. Certidão de habilitação para adoção. Vale em todo o país. E aí eu pensei,
a minha irmã falou da moça grávida que quer doar. Eu falei assim, volta na semana que vem. Vamos ver o que a gente vai conseguir. O senhor sabe que nós somos católicos, né? Eu falei, sei. A minha mulher já falou. Mas não tem importância, a gente respeita todas as religiões. E nós somos muito devotos de Santo Antônio. Nós estamos em maio, vamos fazer a trezena de Santo Antônio. São 13 dias orando para o santo, pedindo uma causa impossível. Então, pedindo a ele um filho. Pede. Bate na porta e ela vos será aberta. Procura e acharás. Essa é a sua fé? É. Então pede a ele que Antônio de Pádua é um espírito evoluído, é de muita luz. Ajuda muito. Aí ela viu a minha intimidade com o santo. Santo Antônio, né? Santo Antônio, com todo respeito, Antônio de Pádua. Ele é legal. Ele não vai ficar chateado, não. Fui falar com a minha irmã, me levou para conhecer a grávida. Chovia quando eu entrei com ela na maternidade. Parto normal, porque eu não sei aqui. Pelo SUS lá para fazer cesárea, é enlouquecedor. É o último caso quando está morrendo todo mundo, criança e mãe, que faz cesárea. É só parto normal. Entramos, todo mundo pensando que o pai é ele. Aliás, pai vô, né? Olha a idade dele. Todo mundo olha e fala logo, pai vô. E aí chovia muito. E ela falou para mim assim, não quero nem ver. Porque esse não vai ser meu filho. Esse eu vou dar. Se eu tenho certeza que a família, o casal, vai criá-lo com amor, vai. Vai sim. Véspera de Santo Antônio. A criança, ela entrou em trabalho de parto até dar 00:01. Dia de Santo Antônio, o neném nasceu. Avisei a eles, seu filho está chegando. Um alvoroço, ela estava com o enxoval pronto. Olha o que é a fé. A fé remove montanhas. E através da reencarnação, seja pela via natural, seja pela via da adoção, a família se forma. E aí, apanhei a criança. Coloquei junto a mim. Todo mundo. Qual o nome, pai? O nome dele é Antônio. Eu não ia falar que não era pai, que até é da polícia. Né? É Antônio. Um carro levou ela de volta para a casa dela. E eu fui com a criança. Um tesouro recém-nascido. Para a casa do casal. Se ajoelharam quando viram o menino. Choraram muito. Ela, enfermeira, viu a criança, já tinha marcado com uma pediatra que foi lá para fazer os exames. Conclusão. Hoje o menino, toda vez que me vê, chora e me abraça. De carinho. Tio, tio. Antônio, como é que você vai? Fui escolhido para falar. Em todo aniversário sou eu que vou lá falar. E falo da gratidão a Deus e da bondade de Deus em nossas vidas. Todo mundo sabe que eu sou espírita. Toda a comunidade que está lá católica, mas nos respeita. Antônio é um doce de menino. Sabe desde cedo que foi adotado. Nunca perguntou pela família, pela outra família. Tem o pai e a mãe como pai e mãe verdadeiro. É a reencarnação. Os reencontros que a reencarnação faz para que a gente volte. E a família deve ser mantida sempre. Tivemos durante um tempo uma pessoa que nos ajudou a fazer um projeto na nossa casa. Um projeto Cirineu. Cirineu foi aquele que segurou a cruz quando Jesus caiu. Né? E, na verdade, desse projeto, as famílias que moravam em palafitas, à beira do mar, quando tem o braço do mar,
que é um rio com a maré alta, quando está chovendo muito, muita água vindo da chuva, maré alta, e aí a comunidade fica alagada e muitas casinhas vão abaixo. Através desse projeto, nós fazíamos novas casinhas para essas pessoas. Não mais de madeira e papelão, mas de tijolo. E uma família com 5 filhos, marido alcoólatra, bebia, brigava, muita briga. E um dia ele saiu. Ficou ela sozinha com os 5 filhos. Tudo pequenininho. Os 5 lá em nossa casa. Ela aprendeu a fazer costura industrial. Conseguimos uma máquina para ela. E lá tem grandes confecções e que dão para as costureiras as peças só para fechar. Eu não sei qual é o nome dessa tarefa aqui. Mas como se fosse costureira em casa, ganha por produção. Né? Então, calça comprida vem toda cortada e ela na máquina fecha. Aprendeu, vive disso e graças a Deus está bem. Construímos a casa, sempre quando íamos entregar a casa, fazíamos o evangelho e entregava a chave. Eu sempre ia, com um grupo de pessoas que ajudavam. A casinha dela ficou um primor. A gente embolsava, a minha mulher conseguia doação, botava cortina, cama para todo mundo, tudo que precisa ter numa casa. Na verdade, passavam a ser cidadãos, a pessoas que até então viviam numa condição subhumana, com água entrando dentro de casa, com caranguejo, tudo aquilo que se tem numa miséria total. E aí, acabado, quando eu entregar ela, tio Hélio, eu quero dizer para o senhor que o pai das crianças está voltando. Você, o quê? Nisso que eu olho para ela assim, passa o benfeitor. Fala assim, tivemos tanto trabalho para trazer o pai das crianças para casa. Eu falei assim, o quê? Que notícia boa que você me deu! Que vergonha que a gente passa, né? Aí fala, deve ser tão bom ser médium. Escuta e vê aquilo que você, às vezes, não precisava ver. Passa cada vergonha. E eles tinham o trabalho de trazer o pai de volta. Porque é importante o pai. A figura paterna é de uma importância capital. Os filhos devem ter o pai e a mãe por perto sempre. Daí o trabalho que a nossa casa tem. Um trabalho grandioso. O Rui conhece lá. De, na verdade, estender a mão a essas famílias. E aprendendo os cursos, dar a oportunidade de viverem com o próprio salário. E tivemos também outros casos onde percebemos claramente a importância de uma família unida. Um caso, uma mãe chegou pedindo socorro para um dos meninos, um dos filhos, 4 meninos. Ela tinha um filho mais velho, com 13 anos, com uma dor no olho direito que não passava. Temos muitos voluntários amigos que nos ajudam. Temos médicos que vão lá na casa, atendem as crianças, famílias, dentista voluntário, psicopedagogo, psicólogos, tudo que dão uma tarde e uma manhã na semana de plantão para atender as famílias. E um aluno meu da Mocidade Espírita, ele... Aí você vai fazer a conta para descobrir a minha idade. Você vai ver como é que eu estou novinho, né? O meu aluno é professor de uma universidade, professor de oftalmologia. E aí liguei para ele, você pode atender um menino nosso? Claro! E atende todas as crianças nossas de graça. É um médico renomado lá na cidade. Levei. Ele ligou e falou assim, tio Hélio, a voz dele estava diferente. O que foi, meu filho? O menino... Pode falar? O que houve com ele? Ele tem um câncer.
um câncer no cérebro e que atingiu o nervo óptico. A progressão é a cegueira desse olho, depois vai aumentar o tumor no cérebro, vai passar para o outro olho, ele vai ficar totalmente cego e a morte vai ser rápida. Mas tem certeza disso? Tenho. Naquela época não tinha o que hoje tem, o CISREG, que aqui é muito mais fácil. Lá você entra para uma fila, só chama você depois que desencarnou. Né? Para ir para um hospital, para internar, tudo difícil lá, porque muita gente para pouco hospital. Mas ele, como dava aula na própria faculdade, ele falou assim, eu vou inscrevê-lo como um caso teste. E ele vai entrar para o hospital universitário para ser estudado pelos meus alunos. Então não tem fila nenhuma. Já fala com a mãe, com o pai, ele só tem mãe. Fala que nós vamos levá-lo. Nem voltou para casa. Foi direto para o hospital universitário. Fizemos um grupo de passistas para irem todo dia dar passe nele. Na ala da oncologia pediátrica, com muitos casos horríveis, e o menino lá. E ele dizia que não doía. E o meu amigo, o meu aluno, dizia assim, impossível, porque esse tipo de câncer dói muito. Ele dizia que não doía, nisso eu já via a misericórdia de Deus atuando para não doer. A mãe, alcoólatra, ia depois da notícia, não ficava sóbria. Um porre depois do outro, bebia direto. Então ele só tinha nós, não tinha ninguém, só nós. E nós nos revezando e começamos a pedir socorro ao mundo espiritual, ajuda para ele. Começamos a pedir, e aí pedi a um querido benfeitor que nos ajuda muito, o primeiro médico homeopata da cidade de Niterói, Dr. Guilherme Taylor March, ajuda em favor do menino. Que se fosse a vontade de Deus, que ele tivesse uma moratória. E ele começou a fazer aplicações de quimioterapia, de radioterapia, tudo dentro do próprio hospital universitário. Descia 2 andares, subia 2 andares, um mês lá, e o meu aluno falou assim, olha, ele ultrapassou a fronteira da estatística, que diz que com 20 dias morre. Ele está com um mês. Disse, bom, vamos continuar orando. O meu aluno espírita também. Né? Ele disse, Hélio, continua dando passe todo dia. E aí, um dia eu cheguei. Meu filho, aí, como é que você está? O tio, essa noite, está todo mundo dormindo. E veio aqui um médico. Ele era mulato, de barba branca comprida, com óculos redondinho. Reconheci na hora. Dr. Guilherme Taylor March. E ele falou assim, feche os olhos que nós vamos te operar. Aí ele falou assim, aqui? Mas não é lá embaixo? Ele disse, não, vai ser agora. Aí ele fechou os olhos. Ele sentiu a mão do espírito na cabeça dele, bem de leve. E ele começou a sentir como se fosse um friozinho, me dizendo, um friozinho dentro da cabeça. Dentro da cabeça, dentro da cabeça. E depois colocou um algodão com água no olho dele, o tal olho ferido. E ele dormiu depois, profundamente. Eu falei assim, E o que você está sentindo agora? Eu não estou sentindo nada, mas eu estou bem. Aí falei para o meu aluno, que é o médico responsável por ele. Dá para fazer um outro exame? Mas como assim? Fazer um exame de imagem? Posso fazer. Espírita também, contei a história. Posso fazer. Aí levou o menino para o setor da tomografia. Tinha 1 centímetro de um corte. Bem na área que tinha o tumor. O tumor não estava mais. E o garoto amanheceu realmente com algodão no olho. Quando tirou o algodão, o menino voltou a enxergar. Deus é bom sempre. A bondade de Deus nunca falta. Foi dado a ele a misericórdia. Expliquei para ele tudo. Contei tudo para ele.
Ele, com 15 anos, entendeu tudo. Você agora vai nos ajudar a salvar sua mãe, que está imersa no álcool. Passado alguns dias, feitos os exames, totalmente curada. Voltou para casa e começou a cuidar da mãe. Refizemos a casinha dele. E ele hoje trabalha numa loja grandiosa em Niterói de sapatos. E é uma alegria só. E a mãe, já bem de idade agora, o álcool destruiu muito ela, mas não bota mais uma gota de álcool. Vai toda sexta-feira descascar legumes para a sopa da evangelização. A família é muito importante para todos nós. Nós é que temos que entendê-los, não eles que têm que nos entender. Nós é que temos que usar da régua da misericórdia, não eles. Nós é que temos que socorrê-los. Porque o conhecimento que nós temos da lei da reencarnação nos proporciona isso. Então, que possamos valorizar esse momento de nós no mundo, porque a reencarnação é muito importante para todos nós. E no nosso contexto familiar, trazendo sempre a palavra pacificadora, que tem tanto atiçador de fogo no mundo. Sejamos nós os pacificadores, os bombeiros no lar. E uma casa construída sobre a rocha. Virão ventos, tempestades, e ela não vai cair. É o que o Senhor Jesus nos diz. Então, que possamos entender esse trabalho. Em nossa casa espírita, mantemos esse trabalho sem nenhuma ajuda governamental. Vivemos da caridade do povo. Vivemos daquilo que o povo nos ajuda. E Batuíra nunca nos deixa faltar nada. Nunca. Aonde nós vamos fazer palestra, nós levamos livros espíritas. Todos verdadeiramente espíritas, para quem quiser e puder nos ajudar. Ninguém é obrigado a nada, mas quem quiser e puder, após os trabalhos eu vou estar aqui à mesa e trouxemos esses livros. Superando a Ansiedade, de Eulália Bueno, e aqui você vai entender porque que a vizinha do 502 tem problemas com ansiedade. Aqui ninguém tem ansiedade, mas a vizinha tem. Você vai entender esse assunto. Esse livro é o único livro escrito por Batuíra, através de Chico Xavier. Mais luz. São mensagens curtas. Direto. Você faz uma pergunta, ele responde. É na hora. Aqui ele tem uma mensagem que eu nunca mais esqueci. A luz também luta. E é um fato. A luz luta. Eu fico imaginando a luta que foi para os fundadores e para as diretorias que antecederam a atual diretoria manter essa casa aberta. E graças a Deus, nessa cidade não existe intolerância religiosa. Mas muitas cidades que eu visito têm, onde os espíritas são confundidos como feiticeiros. E são rechaçados da sociedade. A sociedade dessa cidade apoia e ajudou muito na construção, como a nossa irmã falou, do andar de cima. Então, de parabéns os cidadãos dessa cidade pelo respeito à fé alheia. Esse aqui é sobre o problema das drogas, orientações espirituais sobre a dependência química. Foi ditado pelos espíritos dirigentes de nossa casa, que lá nós atendemos tratando da causa espiritual da dependência química. Então, é um livro que é o meu queridinho, para quem quiser. E um livro infantil, João e a Perna de Pau, que fala sobre a alegria de uma criança ao ganhar uma prótese, para da inclusão de crianças com necessidades especiais. Todos eles a R$30. E, a pedido da União Espírita de Rio Grande, temos de Raul Teixeira, médium Camilo Espírito, Minha Família, o Mundo e Eu. É o livro que dá o nome à Semana Espírita, pela condução aqui da nossa União. Nós agradecemos a todos a paciência de nos ouvir. E nós rogamos ao Senhor Jesus, aquele que nos ama profundamente, aquele que disse, vinde a mim vós, estás cansados e sobrecarregados,
e eu os aliviarei. Que Ele possa abençoar cada lar aqui hoje representado, abençoar a sua família, abençoar a sua vida, te dando forças para que você possa levar adiante os compromissos espirituais que você assumiu. Abençoe essa casa que nos recebe com tanto carinho, os seus dirigentes, trabalhadores. Que o Senhor Jesus, que é o sol de nossas almas, é a luz de nossos olhos, Ele nos cubra com bênçãos, hoje e sempre. Muito obrigado, que Deus nos ilumine. Eu acho que agora apareceu. Ah, não, não apareceu não. Devolvo a palavra à nossa irmã para a continuação do trabalho. Vamos ver. Eu acho que tem que apertar, vamos ver. Se foi, eu apresento Jesus aí, vamos ver. Eu acho que não. Vamos ver. Aí se aparecer, a gente apaga a luz aqui para ficar um cineminha. Espera. Não se anima não, calma. Deixa ele esquentar, ele está esquentando. Vediamo. Não, mas a mensagem foi passada. Eu estou muito feliz em estar aqui. E quem quiser, vou estar aqui para o autógrafo e para o abraço. É o abraço do gaúcho e da gaúcha, que nos mantém de pé. Há 25 anos realizando esse trabalho com as famílias. E são vocês. Eu já vim aqui 5 vezes esse ano, a convite dos espíritos gaúchos. E é essa alegria de viver de vocês. Nesse abraço é que eu fico com muita saúde para levar adiante o compromisso assumido perante Deus. Muita paz, que Deus nos abençoe. Devo a palavra ao nosso irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Bora mais um pouquinho para mim?